minutos. Hoje será lembrado o dia 28 de outubro, muito provavelmente, como o dia da maior operação organizada por forças de um Estado contra o crime organizado. Os números são absolutamente superlativos, números oficiais da Secretaria de Segurança Pública que estão sofrendo alterações a cada minuto, mas os oficiais dão conta dessa operação ter deixado 54 bandidos mortos, 2 policiais civis também mortos, 3 inocentes baleados, um homem em situação de rua, uma mulher em uma academia e uma mulher socorrida por um motorista de aplicativo, um delegado que foi baleado na perna, um agente do BOPE baleado de raspão, 81 presos, 72 fuzis apreendidos, mais de 120 linhas de ônibus com itinerário alterado, 50 ônibus usados como barricadas, um corredor do BRT impactado. É o balanço mais recente e que traz números que vão sendo mudados a cada minuto. A gente teve mais cedo, isso está rolando desde as primeiras horas da manhã, e o governador do Rio de Janeiro já deu uma entrevista coletiva, deve dar outra agora à tarde, falando sobre a ação, sobre as competências do Estado, sobre os limites do Estado. Vamos ouvir o que ele tem a dizer a respeito da competência do Estado do Rio de Janeiro no combate ao crime organizado. Essa é uma luta que já extrapolou toda a ideia de segurança pública. Tudo aquilo que está lá na Constituição Federal extrapola completamente quando você tem essa quantidade de armas que vem através de tráfico internacional de armas, poder bélico que vem de um financiamento feito por lavagem de dinheiro, ou seja, não é mais só a responsabilidade do Estado. O Estado está fazendo a sua parte, sim. O governador do Rio, Cláudio Castro, reclamou ainda que 3 pedidos ao governo federal para a ajuda das Forças Armadas foram negados. Vamos ouvi-lo novamente. Cada dia nós temos uma razão para não ser mal educado. Cada dia nós temos uma razão de não emprestar e de não estar colaborando. Então a gente entendeu que a realidade é essa, e a gente não vai ficar chorando pelos cantos, a gente vai ficar trabalhando, que é o que está acontecendo hoje aqui. O Estado, ao invés de ficar transformando isso na batalha política, está fazendo a sua parte e, como disse brilhantemente a nossa Coronel Cláudia, está excedendo, inclusive, os seus limites. Eu até entendo que estamos excedendo as nossas competências, mas continuaremos excedendo elas. Se precisar exceder mais ainda, excederemos na nossa missão de servir e proteger o nosso povo. Há pouco, o Ministério da Justiça divulgou uma longa nota falando de todas as ações que estão vinculadas à Polícia Federal e às Forças Armadas e que tiveram como resultado a apreensão de um sem número de automóveis, de bandidos, de drogas, de posse de drogas em rodovias, entre inúmeras outras coisas. Era natural que houvesse essa disputa de paternidades e responsabilidades. A gente está aqui no estúdio com o Rodolfo Schneider, que é o diretor-geral de jornalismo da Band, para te ouvir, Rodolfo. E a gente, todo mundo sabe da tua conexão com o Rio de Janeiro desde o início, há muito tempo, há mais de 20 anos, e você está acompanhando nas últimas horas algo que não sei se a gente vai lembrar daqui a algum tempo como a maior operação da história e que está sendo ramificada para todo o estado do Rio de Janeiro com reações das mais diversas. Boa tarde. Ronald, boa tarde para você, o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Talvez muitos estejam aqui ouvindo, acompanhando a rádio, né? E pensando, poxa, mas será que isso tem tanto a ver aqui com a minha realidade? Quem sabe fora do Rio de Janeiro, em São Paulo, em outras capitais, às vezes até fora do Brasil, quem tem ouvinte fora do Brasil. E eu acho que o Ronald puxou por um ponto que é determinante. Eu não tenho dúvida que você vai daqui a 5 anos, 6 anos, 10 anos, se lembrar do que hoje já é, e vai aumentar o número pela informação que eu tive agora há pouco, a operação mais letal da história do Rio de Janeiro. E eu já acompanhei operações, inclusive no próprio Complexo Alemão algumas vezes, em que eu fiquei encurralado no Alemão. Eu entrei às 6 da manhã numa operação, passei por aquele ponto onde o Tim Lopes foi executado, o jornalista Tim Lopes foi executado, que era uma micro-ondas do tráfico, e eu só saí da comunidade do Alemão às 16 horas, num momento específico de saída em que um comboio de policiais conseguiu sair. Tamanho era a quantidade de tiros e a gente lá junto com os policiais encurralados. Então eu já vi operações com 10, 15, 20 mortos em confronto. Essa a gente tem agora o número de 60 mortos que vai aumentar.
E você pode até dizer o seguinte, olha, Rodolfo, mas a situação está tão ruim, sem perspectiva de melhora, que a gente pode bater esse número de mortos em alguma operação futura. Pode ser, mas eu diria para você que não será fácil, por vários aspectos. Um deles, o fato de que, desses 60 mortos, pela informação que eu tive agora há pouco, vocês viram 2 imagens impressionantes do dia de hoje. Aliás, muitas imagens. As de confronto você já está acostumado, mas tem 2 imagens que mais chamaram a atenção no dia de hoje. Uma, logo na entrada da polícia, também não é novo, mas a imagem registrou um drone preparado pelos traficantes que sobe, tem granadas e ele ficou jogando granada na cabeça dos policiais. Então, é esse tipo de artefato que tem na mão deles e a polícia não há autorização, regulamentação no Brasil. A gente sempre é retardatário no combate, então ninguém pode hoje, nem Exército, nem Forças Armadas, nem as polícias, podem utilizar drone em combate ao tráfico. E a gente tem drone, a Taurus mesmo fabrica drones com arma, com precisão, etc., para atuar em determinadas ocasiões. Essa é uma imagem. A outra imagem é que os bandidos, lembrando muito aquela operação de 15 anos atrás, quando as Forças Armadas entraram e ocuparam para o início da UPP, da Unidade de Polícia Pacificadora no Complexo do Alemão e da Penha, em que eles saem correndo pela estrada. Hoje, de novo, um drone ao vivo mandou imagem para a polícia, cerca de 30 entrando numa mata. Por que eu estou citando essa segunda imagem impressionante? Porque dessa vez, ao contrário daquela há 15 anos, o BOP monitorou com imagens ao vivo, foi para a mata, estava na mata, houve confronto, e a informação que eu tenho é de que esse confronto resultou em algo como 30 dessas 60 mortes. Que o BOP foi ao local, eu perguntei inclusive se algum policial do BOP neste confronto teria sido baleado e morto, a informação até agora há pouco que não, mas muitos dos bandidos que teriam sido mortos, segundo o governo do Rio, teriam sido mortos nessa ocasião, nesse confronto dentro da mata. Você tem dezenas de fuzis já apreendidos, dezenas, além de todo o impacto, escolas fechadas. O Rio de Janeiro está absolutamente sitiado nesse momento, porque o Comando Vermelho, que é a maior facção disparada do Estado, já que tem agora o seu maior líder encurralado nesse momento, porque a operação continua, que é o DOCA, determinou por todos os seus grupos de WhatsApp, assim, toquem o terror na sua região. Cada um que tem favela do Comando Vermelho na Zona Oeste, na Zona Norte, inclusive no acesso agora há pouco para o Galeão, para o aeroporto Tom Jobim, façam o que vocês têm que fazer. Vão pra rua, toque o terror, pega ônibus, atravessa, caminhão e tente de alguma forma fazer com que o Rio de Janeiro fique sitiado, mostre a força do Comando Vermelho, essa é a cabeça deles, e tente dissipar a polícia do Complexo do Alemão. Porque assim eles vão tentar ver se salvam o DOCA, que está até agora há pouco encurralado na comunidade. Zaidan, o Rodolfo Schneider está conosco, alguém que conhece tão bem o Rio de Janeiro e sabe tão bem desse distanciamento histórico, né, do poder do Estado com o poder do tráfico. Zaidan. Fala, Schneider, tudo bem, Zaidan. né? Bem, irmão. Bom, é o seguinte, os números mostram, claro, que há muito mais vítimas, muito mais mortos do lado dos traficantes do que do lado da polícia, né? Você falou agora de 4 policiais mortos, agora até vejo uma nova atualização, não sei se já confirmada, de 64 pessoas mortas, 81 suspeitos presos, mas nós vimos, inclusive, ou tivemos notícias de drones que foram utilizados para ataques aos policiais, drones lançando bombas, né? É uma situação típica de guerra, né? Isso não é simplesmente uma operação de segurança pública, é uma guerra. O número de fuzis apreendidos, esse número mostra isso, demonstra isso, é uma operação de guerra. Agora, a Baixada Poeira é um golpe considerável contra pelo menos parte do Comando Vermelho, que é muito grande e hoje tem representações no Brasil inteiro, né? Quando falaram de cerca de 30 dos presos eram do Pará, o Comando Vermelho tem uma forte presença no norte do país. Mas, e depois, Schneider? Assim que se assenta a poeira, porque mesmo as grandes operações, logo depois a sociedade se deparou com tudo como antes. A reorganização é muito rápida. E você acredita que isso terá um efeito mais duradouro? E acredita que as autoridades já entenderam que só conseguirão algum efeito relevante atacando a lavagem de dinheiro, inclusive a utilização do sistema financeiro para lavagem de dinheiro? Zaidan, sua pergunta é muito boa, porque eu te garanto, tendo vivido no Rio de Janeiro boa parte da minha vida, só há poucos anos que eu vim para São Paulo, tendo feito sei lá quantas operações policiais, que amanhã a vida
na comunidade, no Alemão, quando a polícia sair, será a mesma. Será a mesma, e o que não falta, infelizmente, e a gente teria que discutir durante dias aqui na Rádio Bandeirantes o porquê, mas o que não falta é bandido na fila, infelizmente, para poder entrar no momento seguinte lá na boca de fumo e substituir os caras que foram mortos hoje. E eu vou dizer mais, mas apreenderam sei lá quantos fuzis. A polícia tem que fazer o trabalho dela, tem que aprender, o número é assustador, sabe? A nossa Gaza é aqui. A nossa Gaza é aqui, com a quantidade de mortos. A gente tem 2 fuzis apreendidos em média esse ano. Fuzis, minha gente, arma de guerra, em média, no Rio de Janeiro, pelas polícias estaduais. Eu não estou incluindo Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Esse número é assustador. Aí você vai falar assim, então estou aprendendo, hoje pegaram não sei quantos, então amanhã não tem arma no Alemão. Mentira, tem. É gelo só. É gelo. Não, amanhã tem arma. Eles compram mais. Passa pelas fronteiras, pelas divisas. A gente outro dia mostrando que hoje o tráfico está montando, ele está trazendo de vários lugares e tem fábrica. Outro dia em Minas Gerais a Polícia Federal pegou, eles estão montando os fuzis aqui, entram pelos portos, pelos aeroportos. São trazidos, como a gente mostrou no aeroporto do Galeão, dentro de aquecedor de piscina. Então, realidade. A polícia tem que combater? Tem que combater. A polícia precisa atuar nas áreas. Mas a verdade é, a gente não para de apreender fuzil, a gente não para de aprender mais fuzil, a gente realiza mais operações e parece pão em que você bate e acha que vai diminuir e com fermento ele só aumenta. Esquece. Não é isso. E aí, indo para a segunda pergunta do Zaidan, ou a gente entende, e aí tem que acabar com a politização, que aliás está acontecendo hoje no Rio de Janeiro. Hoje o Rio de Janeiro, depois da operação, está vivendo a politização mais uma vez do assunto. Então vai o governador falando que está sozinho, que não atuou, aí agora, como disse o Ronald, o Ministério responde, disse que sim, ajuda, que faz e acontece. O prefeito até agora não se pronunciou, a cidade está sitiada, mas também a desordem urbana e a falta da prefeitura em muitos aspectos acaba facilitando e ajudando o criminoso na ponta no seu domínio territorial. Então quando você vê, todo mundo tem responsabilidade, joga para o colo do outro, não se une, e eu diria mais, até mesmo as Forças Armadas, claro que aí de uma maneira estruturada, mas as Forças Armadas têm a maior quantidade de quartéis e de homens no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro foi capital. É claro que teria que ser pensado, você precisa de uma GLO, você não pode ser inconstitucional, você precisa fazer de maneira correta, mas a verdade é que a gente vê as Forças Armadas atuando no Rio de Janeiro quando tem BRICS, quando tem G20, quando tem Olimpíada, quando tem isso, quando tem aquilo, mas quando o cidadão precisa, mesmo que não seja no confronto direto, porque eles não foram preparados para isso, eles são preparados para a guerra, então você pode dizer que as polícias vão para o confronto direto da comunidade e eles possam, por exemplo, já que a gente está vendo via expressa fechada, com ônibus atravessado na linha amarela, na linha vermelha, e você não tem polícia para todos os cantos do Rio de Janeiro, quem sabe numa coisa articulada com estratégia, em outras áreas eles não poderiam atuar em conjunto, em apoio. Tem um regulamento interno do Exército, das Forças Armadas, eles usaram outro dia na zona norte do Rio, quando uma tenente foi atingida com um tiro na cabeça dentro do Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins de Vasconcelos. Eles, no dia seguinte, usaram um artigo que tem interno das Forças Armadas, lançaram mão de algo que você pode, a 1,5 km de cada quartel, dar a segurança e atuar. É como se fosse uma autoproteção, Zaidan. E eles fizeram e ocuparam o Lins de Vasconcelos depois dessa tenente morta. Ora, eu pergunto, com tanto quartel, a gente não pode ter esse tipo de coisa no Rio de Janeiro? Já que eles estão em toda a Avenida Brasil, em Vila Valqueire, na Urca, na Penha, na Ilha do Governador. Tem base das Forças Armadas, tanto do Exército, Marinha, Aeronáutica. Então, assim, ou a gente precisa entender que, da lavagem de dinheiro, como disse o Zaidan, as fronteiras brasileiras que são uma piada, as divisas dos estados, que talvez a gente pudesse tirar armas com mais facilidade, com menos troca de tiros, com menos impacto à comunidade, que hoje a gente tem mortos inocentes, a gente não tem uma escola aberta, a gente não tem uma unidade de saúde aberta. Então, é desesperador porque ninguém está falando a novidade aqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vê, inclusive no Congresso, que fica só discutindo e pensando nas suas próprias emendas parlamentares, a responsabilidade de, por exemplo, olhar para a nossa legislação e discutir mais rigor contra a facilidade de saidinha de preso, contra
acabar com bandido com reincidência que é solto em audiência de custódia. Outro dia um desembargador no Rio de Janeiro, um desembargador, tá afastado agora, coisa rara que o judiciário não gosta de investigar os seus. Mas agora tem um desembargador no Rio de Janeiro, Cairo Ítalo, que ele tá afastado porque soltou um bandidão do próprio Comando Vermelho, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, soltou num plantão judiciário. Desrespeitou uma regra do judiciário porque ele não poderia apreciar em plantão judiciário aquele benefício para ele de progressão de pena. Rasgou. Aí o CNJ foi lá, também só faltava essa, ter ignorado algo tão tão ousado, né, por parte de um desembargador. Então também está no judiciário, mas também está no legislativo, que não consegue discutir e olhar para a segurança pública com a responsabilidade que deveria olhar. Então, no fundo, meu irmão, todo mundo tem dedo digital nessa história, enquanto a população hoje está vendo o Rio de Janeiro, hoje de manhã eu estava vendo um dado. Zaidan, a cada 100 pessoas que entram no Brasil, você tem uma ideia de quantos que entram e vêm para o Rio de Janeiro, pelo Rio de Janeiro? A Embratur soltou esse dado. Hoje, ontem. 42 pessoas. Então, e é disparado o mais. Ronald, o segundo que vem, e tem muito, segundo eles, negócio nisso. São Paulo, sabe com quantos? 17. A cada turista estrangeiro, ou a cada 100 turistas estrangeiros que vem para o Brasil, 41 vem para o Rio de Janeiro, 17 vem para São Paulo. Depois disso, se eu não estou errado, acho que tem algum estado, alguma cidade, e Bahia, Salvador com 5. Então, quando você olha, o Rio de Janeiro é a grande porta de entrada do Brasil. Continua sendo. Continua sendo. E aí essa porta de entrada que é o Galeão, hoje o seu acesso chegou a ser fechado, agora há pouco, por esses traficantes. Então é um dano para o país, o tamanho. Isso que a gente está vendo hoje, está noticiando aqui, vai ser notícia, está sendo notícia no país inteiro. Você imagina 60 mortos? Não, e você imagina que o Rod Stewart está nesse momento, está lá no Cristo Redentor tirando fora, porque ele veio visitar o Rio de Janeiro e está no Rio. Ah, é? Mas tá isso lá, é verdade mesmo? Nem sabia. Tô falando sério. Tô te falando, tá passeando, tá lá. E vai ganhar repercussão isso. Estou falando aqui de uma coisa minúscula e lúdica diante de uma tragédia tão flagrante, mas é só para ilustrar algo que acontece de uma percepção do Rio de Janeiro, esse que a gente quer, que é o pessoal tirando foto no Cristo Redentor, e um flagelo absoluto, absolutamente superlativo. A gente está aqui contando os mortos com mais de 6 dezenas e subindo cada vez mais, o que deixa a gente absolutamente chocado. Lamentável. Querido Zaidan, um abraço grande, muito bom estar aqui com você, com o Ronald, eu sou admirador desse trabalho, desse programa. Só mais uma pergunta, você que conhece tão bem o Rio de Janeiro, nós temos ali regiões inteiras, né, que foram sempre ignoradas pelo Estado, sem infraestrutura, sem saneamento, sem hospital, sem escola, sem polícia, sem nada, largados, né, abandonados pelo Estado. E hoje são regiões ocupadas pelo tráfico, pela milícia, e o Estado, quando entra apenas com a sua face armada, a polícia. Isso tem mudado nas últimas décadas, o Estado está mais presente, há mais infraestrutura, há mais saneamento, há mais escola, ou o abandono, que é a raiz de tudo isso, continua? Zaidan, você tocou num ponto que eu acho fundamental aí. Não adianta eu converso com muitos policiais, delegados, comandantes, oficiais. Não adianta a gente ficar achando que a polícia sozinha, e você vê que ela está aumentando, entre aspas, a sua produtividade em apreensões e tal, mas não adianta você achar que essa vai ser a solução. Ou a gente entra como Estado lá, e eu vou te dizer, talvez um dos pontos mais importantes junto com a educação esquece, educação é primeiro, turno e contraturno, exemplos que a gente já viu fora do Brasil, enfim. Mas ou a gente entende que dentro dessas comunidades, que são mais de 1.000 comunidades no Rio de Janeiro, no estado, tá? No estado são mais de 1.000, todas controladas ou por milícia ou por tráfico, Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro, Amigo dos Amigos e o raio que o parta desses vagabundos lá. E milícias são algumas quadrilhas, não é apenas uma só. Ou a gente, por exemplo, entra em comunidades para mudar, inclusive, a urbanização, porque até mesmo, eu não sei se você viu uma imagem de hoje tinha um caveirão da polícia, o blindado, tentou entrar. Os caras meteram fogo num carro, atravessaram, não entrou o blindado. A polícia não vai avançar, né? Então, você vai pro dia a dia do morador lá, hoje são vielas fechadas, pequenas, tudo ali favorece o abandono do morador, o coitado que tá lá dentro da comunidade, que representa 99,99999% e não tem boa educação, boa saúde, tudo que a gente sabe.
até o fato de que isso favorece o criminoso, porque ele se aproveita dessa topografia do Rio de Janeiro, dos morros, das vielas, do abandono, do valão, para poder ali dentro, inclusive, se proteger. É o castelo, para ele, é o castelo perfeito. Então, ou a gente entra como Estado, e aí não é só um braço, são todos os braços, para poder tentar mudar essa realidade. Isso é o discurso, eu sei que é o discurso que vocês já ouviram em algum momento, mas ou a gente trata isso com responsabilidade, ou não adianta. Qual foi o governo, quais foram os governos que junto se sentaram à mesa e discutiram com responsabilidade isso? Qual foi o grande projeto que você viu? O projeto que começou, o último que a gente ambicionou em algum momento, putz, agora teremos alguma coisa que foi a UPP. Na verdade, depois ficou claro e evidente que era um projeto político do Sérgio Cabral, que no começo, inclusive, teve êxito a UPP, mas depois foi se expandindo para ser o braço político, ele poder eleger o Luiz Fernando Pezão e colocá-lo no governo do Estado, que é o que ele conseguiu. Foi uma coisa para poder levar ali para a Copa Olimpíada e marquetear em cima do que seria um programa de segurança. Poderia até ter sido, se não fosse tomado pela política em algum momento, que era a tomada de território, mas os serviços não vieram e também a tomada de território ela foi muito mal feita, com poucos homens, em container, não tinha estrutura para a polícia, não tinha homem suficiente, não mapeavam direito, não fazia o trabalho de inteligência para prender o bandido na hora que vinha a ocupação. Enfim, uma tragédia. Terminou como uma tragédia. Veja, você sabia, Ronald, que hoje, esse complexo de 150 mil pessoas, 26 comunidades, que é o complexo do Alemão e da Penha, onde a gente está tendo essa quantidade de mortos, presos, esse caos todo, você sabia que lá tem o PP? A Unidade de Polícia Pacificadora. É uma piada, né? É uma piada. Não está pacificando nada, não está resultando em nada. Veja o que está acontecendo hoje de manhã. E para lá estão indo bandidos de todos os estados, de ouvintes nossos que estão aqui acompanhando a Rádio Bandeirante. Tem bandido do Pará, tem bandido da Bahia, tem bandido de Goiás, tem bandido do Amazonas, tem bandido do Maranhão. Todos estão fugindo para lá. Por quê? Porque o maior bunker do país hoje chama-se Complexo de Favelas da Penha, Complexo de Favelas do Alemão. É onde está a cabeça do Comando Vermelho, onde está a maior proteção. É o lugar mais difícil de você entrar hoje, de qualquer polícia operar no Brasil, é lá. Tamanho, o abandono e o circo que virou. Rodolfo, eu sei como é que tá o teu dia, quero te agradecer mais uma vez de ter tido o trabalho de subir aqui para bater um papo com a gente, com o nosso ouvinte e trazer um pouco de luz para aquilo que está acontecendo no Rio, para alguém que conhece tão bem aquele território que a gente tanto gosta. Obrigado, viu? Um beijo, valeu Ronald, queridos Aidan, queridos ouvintes aí, obrigado. Abraço, obrigado pelo espaço. Schneider. Abraço, obrigado. sempre um prazer. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.